que há algumas décadas os crentes, como é conhecido, somos chamados, sofriam certos preconceitos, discriminação, vamos dizer assim. E eu, no meu tempo de criança, ainda lembro disso. Jogavam pedra na igreja, então hoje ainda tem alguns lugares que ainda jogam pedra, mas diziam os crentes, os pobretão, os analfabetos, os grossos, como dizia lá fora, essas coisas assim. Às vezes uma pessoa se convertia, a família abandonava. Depois, ser evangélico virou status, com a história da conversão de pessoas famosas no mundo aí fora, artistas, esportistas, coisas assim. E eu digo que houve um erro de muitos pastores, que logo pegaram essas pessoas e botaram no púlpito, sem ter passado, alguns até mesmo, por uma conversão verdadeira. E outros podem até ter sido convertidos, mas não passaram por uma preparação, um discipulado, que é o grande desafio da gente hoje. Na página 12 tem uma expressão de Gálatas 4, que Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós ou gerado. Então veja que converter, ganhar uma alma para Cristo, não é como a gente às vezes tropeça, Uma pessoa entrou na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, está resolvido. Estava possesso de demônio, expulsou o demônio, está liberto. Aquele é só um primeiro passo. A verdadeira conversão e libertação vai vir por um discipulado. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele deu um passo, creu, aceitou Jesus, amém, está salvo. Como o ladrão da cruz aceitou na hora da morte e morreu lá, foi salvo, cremos. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas esse ato de manifestar, aceitar Jesus, o ato de expulsar um demônio da vida da pessoa, é só um primeiro passo. Vê que Paulo disse: eu tive dores de parto até gerar Cristo. Então até Cristo aparecer na nossa vida, é isso que a gente olha para alguns na igreja e diz: é um crente carnal, porque ele ainda está lá embaixo, nos primeiros passos, não aprendeu nada ainda. Então esse é um processo árduo, demorado, que a gente tem que fazer. Então a verdadeira libertação vem pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali na página 13, Mateus 16, eu considero isso aqui de grande importância para nós hoje, em todo o tempo. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: o que é que eles estão dizendo aí fora a meu respeito? Depois ele disse assim: e vocês, o que pensam, o que dizem de mim? Duas perguntas com focos diferentes, e eu acho que isso vale para nós. Acho não, eu creio com certeza. O que Jesus estava fazendo? Avaliando se ele estava atingindo o alvo, se as pessoas estavam entendendo a mensagem dele, que ele era o Messias. O que as pessoas aí fora estão dizendo? E depois para os discípulos, a igreja, a congregação. E vocês? É uma avaliação que a gente tem que fazer, porque pode ser que a gente tenha muita gente apenas acompanhando o movimento, mas sem uma experiência de conversão, sem realmente um aprendizado. Pulando um pouquinho adiante, dentro desse foco, veja que Pedro, ali na página 13, ele diz: cada um administra o dom como recebeu. Administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiro é aquele que vai lá na dispensa e tira do melhor do produto lá, da alimentação, para ministrar, para servir. Mas ele usou a palavra multiforme graça. Então Deus tem muitas maneiras de manifestar a sua graça. Paulo aos Efésios disse, na apostila 3:10, porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, muitas formas da graça e muitas formas da sabedoria de Deus. Então, dentro disso, a gente não pode sair reprovando todo mundo que não faz parte do nosso segmento, ou também ficar aceitando tudo o que vem. É necessário ter um filtro. Vê que Paulo também ali aos Filipenses, ele disse que há também alguns que pregam a Cristo por inveja e porfia, ou seja, contendas, mas outros de boa mente. Então isso já desde o tempo de Paulo já existia, e hoje também tem. E ele continua: uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Veja que Paulo diz: eu fui posto. Isso é convicção de chamado, que cada um de nós temos que ter. Não importa qual é a sua função na igreja, você tem que ter uma convicção de chamado. Estou aqui por um chamado, e não ficar se medindo por outros, que é outro erro. Deus deu dons diferentes, uns deu 5, outro 2, outro 1. Quando o sogro de Moisés falou com ele, orientou ele a arrumar líderes, segundo um direcionante de Deus, ele diz: põe líder de 1000, líder de 100, líder de 50, líder de 10. Então não é porque a pessoa está liderando 10 que ele tem que ficar se sentindo mal, recalcado, porque o outro lidera 100. Cada um tem um dom, um chamado, uma vocação de Deus, importante que você faça isso. Mas é mais importante? Não existe isso. O mais importante é Deus que vai julgar nossas obras, não importa quanto foi.
Eu já vi pastores que faziam isso. Em reunião de obreiro, pegava e chamava: ô fulano, a tua congregação, tinha que dar um relatório. Esse mês tantos entraram, tantos saíram, dinheiro tanto, isso tanto. Aí ia para o outro da outra congregação: e você? Ah, mas por que a tua não cresceu que nem a do fulano? Por que a tua não rendeu que nem o outro? Saiu o obreiro com depressão de lá, porque não aguentava a pressão de tu estar se medindo. E nós vivemos uma sociedade assim. O pior que a coisa lá do mundo é dentro para a igreja. Da gente tem que ficar se medindo pelo padrão do outro. Não existe. Então na igreja nós temos chamados diferentes, dons diferentes, lideranças diferentes, uns para mais, outros para menos. E a Bíblia diz: Deus deu o dom a cada um como Ele quis. Então a gente não tem que ficar se medindo, discriminando, metendo pressão para cima do outro. Agora cada um vai crescendo, investindo no seu dom, no seu chamado, e vai crescendo, mas sem esse tipo de coisa que se torna ruim. Então Paulo falou aqui, já no verso 7, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas dores. Paulo está falando dos opositores dele. Então tinha gente que estava se infiltrando na igreja, distorcendo o ensino de Paulo, querendo pregar Jesus para afrontar Paulo, questionando a autoridade apostólica de Paulo. É o que a gente vê nas muitas dessas cartas de Paulo. Depois Paulo conclui dizendo que o importante é que Cristo seja pregado. Isso é o mais importante. Por quê? Então Deus é que vai julgar o infiel, o fiel, o que prega com coração puro, o que prega por outros interesses. Enfim, cabe a Deus esse julgamento, tá bom? Então não é porque não fazem parte do nosso grupo que talvez não ser reprovado ou coisas assim. Quero pular, me permita aí, como se vocês têm a revistinha para ler. Tem 2 pontos pelo menos aqui eu quero destacar aqui, que é na página 15, que é o próximo slide, o número 7, lá, acho que não está por número lá. Falsos profetas. A gente vive uma onda muito grande dos falsos profetas. E um povo, uma multidão, atrás disso, gente. É bíblico, profeta, a Bíblia fala do dom de profecia e fala de ministério de profeta, numa visão um pouco diferente do Antigo Testamento. Existe essas coisas que Deus dá, e a gente às vezes confunde, porque tem o dom da sabedoria e do conhecimento, são dons diferentes que Deus dá, e a gente às vezes diz que é profecia, que é isso, que é aquilo. Não. São coisas que Deus revela e dá essa palavra de conselho, palavra de conhecimento, são dons do Espírito. Somos pentecostais. Mas o inimigo é campeão em imitar, para confundir. E o que mais tem hoje por aí são falsos profetas. E esse é complicado, gente, muito complicado. Mas já teve desde antigamente, né? Então, se a Bíblia nos adverte largamente sobre os falsos profetas, apóstolos, mestres, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, logo não podemos ignorar que eles estão entre nós, na internet, através das redes sociais, nos muitos segmentos de hoje, em denominações, que surge toda hora, sabe disso, né? E às vezes, irmão, inadvertidamente, nos nossos púlpitos, nossos que eu digo em linhas gerais, as igrejas evangélicas, mas a verdade é que tem alguns pastores que querem isso, gente que está olhando só para número, de pessoa e, claro, de dinheiro. Como um pastor que a gente conheceu que dizia assim: o dinheiro está com o povo, ganha o povo e você tem o dinheiro. Qual é o foco do evangelho aí? Só o dinheiro? Então tem gente que só está olhando para números, né? Já ouvi de pastores, né, de dizer assim para pregadores, contar isso, pastores convidar e dizer: entrega alguma profecia, revelação para o povo. Aí o irmão disse: se Deus me der alguma coisa, eu falo, agora eu não vou inventar. Então faz o seguinte: aquela pessoa que tu vê na igreja que está chorando, está emocionado, chama ela e diz umas coisas para ela, alguma coisa para impressionar, né? Gente sem temor. Por quê? Porque está só olhando em atrair povo. Atrair para quê? Para si, para ganhar, para ter vantagem, mas não com foco no reino. Se nós falamos antes, que o Paulo disse, dores de parto para gerar Cristo na pessoa, para ganhar uma pessoa, o outro só quer explorar. E esses são, os falsos profetas. Outra coisa, Jesus falou então de doutrina de homens e Paulo falou de doutrina de demônio. Então a gente não pode ignorar que isso está aí no nosso meio. Se a própria palavra nos diz que o espírito do anticristo já age na terra. O anticristo é aquele que é contra Cristo. Então a gente tem que prestar atenção. Vê o que Pedro, aí em 2 carta, 2, verso 3, disse: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, está em negrito aí para destacar essa palavra, que é uma coisa que vem de uma maneira meio velada, ou seja, se infiltra e vai contaminando, vai corroendo. Se o diabo se apresenta cuspindo fogo com um tridente na mão, de chifrudo, aí você já vê que é ele, né? O problema é quando ele vem disfarçado de irmão. Esse é o perigo, o infiltrado, tá? Então, às vezes vi pastores dos nossos até, elogiando aquele
Agenor Duque lá, pelos trabalhos dele. Um dos caras mais cheios de heresia. Acho que daí se um dos nossos aplaude, parabeniza ele pelo trabalho que ele está fazendo, misericórdia. Ele está assinando embaixo do monte de heresia que aquele cara espalha e prega. Teve um tempo aí que ele estava no auge com as coisas aí, entre outros, gente. Então, requer atenção. Então, a gente está com uma geração mal acostumada, que ele vive correndo atrás de profecia, como alguém que vai atrás de um adivinho. E tanto o profeta do Antigo Testamento, quanto hoje, ele não é uma pessoa para predizer o futuro. Então, esse negócio de estar correndo atrás de profeta para querer saber do futuro, o que vai ser, o que não vai ser, não sei, está errado, isso não é bíblico. Mas Deus não fez isso algumas vezes, ou pode fazer? Aí a própria Bíblia diz, isso é coisa da soberania de Cristo. Se Ele quiser vir e nos revelar alguma coisa, como revelou através do profeta Ágabo, parece que ela em Atos, que havia uma grande fome em Jerusalém. Então presta bem atenção, não era predizer coisa pessoal da vida de um, da vida do outro, isso, aquilo, tá? Adivinhar coisa do futuro, que a gente vai atrás disso. Agora Deus quer me preservar de alguma coisa, Ele pode avisar alguém para me entregar uma mensagem, uma revelação que a gente chama de Deus, uma palavra do conhecimento de Deus, que a gente chama de profecia, e olha, Deus me mostra que tu vai ter uma bênção, que tu vai ter uma luta, ou coisa assim, te prepara, tá? É bíblico, é dom de Deus. O problema é que essa gente, vocês não vê nunca eles advertindo ninguém, eles só vê prometendo bênção, e vitória, e você é capaz, você pode, e você nasceu para brilhar, e você nasceu para vencer, e não sei o quê. Vai dizer para aqueles que morreram nas arenas, devorados pelos leões lá, não tinham Cristo na vida? Cada caso é um caso, né? Então a gente não pode chutar assim. Então esse pessoal faz isso, né? Então Pedro disse que existia e que existe, né? Então, ali no parágrafo, é alarmante e preocupante o crescimento nos nossos dias desse tipo de coisa, desse tipo de gente. Como disse, a função do inimigo sempre é confundir, então muito cuidado com isso. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão até grandes sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas, graças a Deus, dá a entender que não é possível enganar os escolhidos. Mas diz que eles vão fazer sinais. E é que é o problema, as pessoas se impressionam com os sinais, sem julgar se está vindo da parte de Deus ou não. Dá para entender isso? Então ele disse, falsos cristos. Todos acho que sabem aqui que Cristo significa ungido. Todos sabem? Palavra grega, né? Cristo é ungido, significa ungido, a palavra Cristo. Então dizer falso Cristo quer dizer falso ungido. Hoje tem gente que faz um cursinho na internet e ganha uma carteira de apóstolo, de pregador pentecostal, faz um curso para desenvolver a oratória, aí pega coisas prontas nas inteligências artificiais da vida hoje e sai pregando, e sai impressionando as pessoas, adivinhando CPF, adivinhando número de placa de carro. Mas aconteceu, gente conhecida nossa, não vou dizer o nome, foi pregar e começou a chamar placa de carro. Mas dali a pouco ele chamou uma placa e não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. No outro dia, um irmão da igreja foi ver o número da placa do carro, era do dono de uma empresa que tem em frente à igreja, que tinha estacionado o carro ali perto, mas não estava na igreja, não estava no culto, não faz parte da igreja. Aí um irmãozinho disse que viu, o camarada já chega assim, depois que o culto já tinha começado, e anotou algumas placas do carro que estava na frente da igreja. Daí começa a chamar lá para entregar a profecia para o dono. Por que Deus vai fazer isso? Me diz qual é a lógica, qual é a coisa que há nisso. É só para chamar atenção, e chama atenção para si, para impressionar o povo e tirar uma boa oferta depois. Então, esse tipo de brincadeira, para frente aqui a gente fala do juízo, tá? Não vai ser fácil, não. Então, existem pessoas mal instruídas da palavra e existe o mal intencionado. Então, nós temos que prestar atenção. Eu costumo citar um exemplo que aconteceu, não faz muito tempo, que alguém pregou, já faz alguns anos, aí, e disse assim, porque na Bíblia tem 365 vezes não temas para cada dia do ano. E muita gente começou, eu não sei quem foi o pregador famoso aí que falou isso, que está por aí, um tempo atrás, e o pessoal começou a repetir. Você já ouviu isso? Quem já viu? E você já procurou ver se tem na Bíblia isso? Tá? Não existe. Mas acharam bonito e muita gente ficou repetindo. Vi muitos, e a gente o chato da gente começar a estudar, que a gente fica chato mesmo, sabe? Agora há poucos dias eu estava lá com o José Aparecido, e já outra vez o pastor Pedro Rodrigues, um outro pastor de lá, também me fez a mesma pergunta o dia que o Sidão. Disse, pastor, será que a gente está ficando chato demais? Porque tem umas coisas hoje que não dá mais para a gente engolir, né? Digo, não, isso realmente é chato, porque mas a gente ouve umas pregações que chega a dar uma coceira nos ouvidos, né?
Então tu ouve uma coisa e tu começa a te intrigar. Tipo, para aí, então eu ouvi aquilo, e os falar, depois os obreiros repetiram, depois outra pessoa repetia, e falando aquilo lá, né? E aquilo começou a me incomodar, mas da onde? Para aí, eu acho que não tem tanto isso na Bíblia. Eu fui pesquisar e realmente não tem. Então, dependendo da versão, parece que a mais tradicional que nós usamos aí, a corrigida, ela tem, parece, 94 vezes, com alguns sinônimos ainda, não exatamente não temas, alguma palavra semelhante, umas 94 vezes. Aí o camarada vem dizer que tem 365 vezes. Isso é só um exemplo de muitas outras barbaridades, como pregações centradas numa história, e não na Bíblia, numa história paralela, uma ilustração. Irmão, a Bíblia usa as parábolas, que é outro estilo literário. O que é uma parábola? Jesus contava ou inventava uma história, que na verdade a parábola não é uma coisa verdadeira. Isso cria uma história para ilustrar uma verdade espiritual. Certo? Então, tu faz uma ilustração, mas a verdade é outra, e a pregação e a mensagem é outra, que aquela ilustração torna mais fácil para a nossa mentezinha pequena entender coisas altas espirituais. Mas agora, quando eu pego uma história paralela, que não está na Bíblia, e faço daquilo uma pregação, como há pouco tempo vi um contar a história da Sunamita, não como está na Bíblia ou Cantares, mas uma lenda que tem entre os judeus, da história de Salomão e da Sunamita, aquela história toda, e ele fez toda uma pregação bem enfeitada, bem romântica, e as mulheres, principalmente, que são mais românticas que os homens, né, aplaudiam e choravam ouvindo, e daí tu vai ver, não tinha nada de Bíblia praticamente, muito pouco. Então são coisas que não geram fruto, porque Jesus disse para Jeremias, por exemplo, o que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira, né? Amendoeira. Às vezes eu toco amendoeira para Oliveira. Amendoeira. Aí o Senhor disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Velo o quê? Sobre a minha palavra. Não história que eu invento, que eu crio, ou coisa daí. Então esse é o cuidado que está muito pobre nos púlpitos hoje, Bíblia. Então existe a pessoa mal intencionada e existe o mal orientado. E esse é o nosso grande desafio, trazer os obreiros para o aprendizado da palavra e para ter mensagens centradas puramente bíblicas e centradas na pessoa de Jesus Cristo, que é o que gera fruto. Cristo ainda salva, Cristo ainda cura, Cristo ainda liberta, Cristo ainda batiza com o Espírito Santo. A mensagem dos pioneiros que iniciaram a Assembleia de Deus. E Cristo vai voltar. Mas as pessoas querem pregar uma coisa diferente, daí inventam moda, inventam coisa onde estão os falsos por aí, reunindo o povo para um show e não para um alimento espiritual verdadeiro, né? Então, o mal informado é aquele que não procura conhecimento, se aprofundar, daí ele ouve do outro e sai repetindo, como eu falei dessa história. Mas existe o mal intencionado, aquele que quer, como a Bíblia adverte, fazer do evangelho um negócio, fazer fama, sucesso e ganhar muito dinheiro. E tem gente milionária às custas do evangelho, né? Das coisas que pregam, infelizmente. Romanos 1, 25 a 26. Estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Então aquelas coisas que está mais servindo ao homem do que a Deus, mensagens que eles chamam antropocêntrica, ou seja, centrada no homem, na pessoa. Então vê que tem muito disso, que são essas mensagens de autoajuda, de motivacional. Isso é bom lá na vida profissional. Claro, um profissional qualquer, se ele não é motivado pela profissão dele, que não gosta, não vai em lugar nenhum, né? Ele tem que gostar e saber o que faz, se preparar para o que faz. Agora nós temos um chamado espiritual para a obra de Deus, para o reino de Deus, nós temos que investir e nos preparar com fé em Deus e não em nós. Às vezes a gente confunde errado aquela palavra que o profeta disse, maldito o homem que confia no homem, e a gente fala isso errado, que eu não posso confiar no irmão, não posso confiar no outro. Não, ali está falando, o maldito homem confia no homem, em si mesmo, no seu braço de carne. Então, quando trata de evangelho, nossa dependência de Cristo é total. Do espiritual, nós não temos poderes espirituais se não vier de Deus, um conhecimento, a coisa lá em João, capítulo 14, quando o Senhor disse que ia enviar outro Consolador que ia ficar para sempre com eles, Jesus aí chamou de Espírito da Verdade e disse assim, Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos ensinará. E não me lembro se é no 14 ou é depois do capítulo 16 que ele disse, Ele vos fará lembrar do que Cristo ensinou. Então eu costumo destacar essas três palavras, Ele nos ensina, Ele nos guia e Ele nos faz lembrar. Então confia sempre no Espírito Santo, tá? Confia sempre no Espírito Santo. Para ler, para estudar e para ministrar, e procura sempre uma palavra centrada na Bíblia e na pessoa de Cristo. Usar uma figura, uma ilustração, é bíblico, tem, mas a mensagem é espiritual, é Cristo, e não a história, a mensagem em si, né? Então, são as coisas que esse pessoal inventa hoje e criam muitos problemas.
Falando dessas coisas de falsos profetas, aí tem tanto, né? E está lá, por exemplo, lá em 2 Crônicas 18, que está na página seguinte, fala lá do tempo do Zedequias, né? Fez para si uns chifres de ferro e veio lá profetizar para o rei. Então eles tentam assim impressionar com alguma coisa, hoje está na moda também, né? E assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até que todos sejam consumidos, ou até consumidos, né? E todos os profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfará, porque o Senhor dará nas tuas mãos. Interessante, era o rei Acabe. Aí veio o Micaías, né? E disse: o Senhor permitiu, né? O Senhor pôs, né? O Senhor permitiu um espírito de engano na boca dos teus profetas, para enganar. Claro, o Acabe era um desviado, né? Então dava ouvido a espíritos enganadores. Então esses espíritos estão por aí, a gente tem cuidado. Vamos para frente ali, eu quero acelerar um pouquinho aqui para falar de outra coisa, desta parte aqui, da segunda parte. Quando Deus permite então um espírito de engano operar, ele tem pelo menos duas finalidades: pôr à prova os fiéis, para fazer distinção entre ambos. Então é preciso um contraste. Então às vezes Deus permite para que a gente também possa ver, aquilo ali é falso, isso aqui é verdadeiro. Então pôr à prova e fazer distinção. E também para executar o juízo. Nesse caso aí do Acabe, daí o Micaías disse que viu Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor e que ele não ia voltar daquela guerra. E assim aconteceu, Acabe foi morto lá. E Deus poupou a vida do Josafá, que nesse momento tinha feito aliança para ir com ele na guerra, mas ele era um homem temente a Deus, e ele, depois de ouvir todos os profetas falsos ali, ele disse: tem mais alguém aí? Daí foi com Acabe: tem um aí, mas nunca profetiza coisa boa para mim. Acho que isso ilustra muito bem isso, desse pessoal que vive atrás de profeta para profetizar coisas boas, como se fosse uma mágica. Você já viu alguém: eu vou lá ver com o profeta se ele tem uma palavra de correção para a minha vida? Ninguém vai. Eu vou lá ver se ele tem uma instrução para me aperfeiçoar, melhorar minha vida de fé, minha vida espiritual. Não, eu vou lá ver se ele tem uma bênção para mim. Então os pessoal querem bênção de graça, né? Não é bem assim. Salvação é de graça, as bênçãos custam algum esforço muitas vezes, tá? Então assim também a provação serve para reprovar o infiel, ou aprovar o fiel. Suas lutas, provas, né? Virando ali então o próximo slide, aí na página 18, o dever de julgar. Os irmãos já estavam vendo alguma coisa aí do que a gente vem falando, que a gente precisa fazer distinção. Então na página 18 está escrito assim: é comum em nosso meio a expressão não podemos julgar. É pecado, né? É pecado contra o Espírito Santo, contra Deus. Não julgue para que não seja julgado, usa aquela palavra de Jesus, né? Mas isso é mais um erro de interpretação, muitas vezes usado pelos falsos e manipuladores. Tem muito líder manipulador, gente. Então se você mantém um povo na ignorância, isso tem muito na nossa política, né? Se tu mantém um povo na ignorância, é mais fácil de você manipular. Pessoas instruídas é mais difícil, mas um bom líder sabe trabalhar com líderes. Um povo instruído é mais fácil de progredir, de muita coisa, mas não se deixa manipular. Então por isso que é complicado essas áreas, né? Então muita gente realmente não quer, ou às vezes tem suas limitações e se sente inseguro se outros crescer, se desenvolver, né? Então é erro. E aí parte para esse tipo de manipulação. Por exemplo, eu já ouvi de líderes dizer assim: se alguém tocar na minha honra, eu mato. Pastores, quer dizer, é mais honrado que Cristo? Cristo foi chamado de beberrão, de endemoniado, de tudo. Paulo, apóstolo, o mais famoso apóstolo, quanta difamação e calúnia. Isso é doído demais, gente. Quem já não passou por isso? Pois quando encerra a carta de Gálatas, Paulo diz: ninguém me inquiete, porque eu já carrego as marcas de Cristo. Então chega um certo de maturidade, que o Senhor não importa mais, estamos falando, não importa, eu tenho as marcas de Cristo na vida, aleluia. Mas é doído quando você passa por afronta, dúvida, questionamento, calúnia, difamação, é doído demais, gente. Só quem já passou sabe. Mas aí você colocar acima de Jesus, se tocar na minha honra, eu mando matar, são absurdos. Mas os falsos profetas se autoprotegem, se protegem de tal maneira, manipulam para manter a sua posição. E aí às vezes a gente pensa nisso: não devo julgar. É muito questionável isso, e às vezes é mal interpretado, porque não é nesse contexto que Jesus falou. Então se nós não pudéssemos julgar, fazer juízo entre o certo e o errado, o falso e o verdadeiro, como a gente ia interpretar algumas palavras? Mateus 7, né?
Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Que Jesus está falando para judeus, dentro da lei da época lá, né? E por que repararás tu o argueiro que está no olho do teu irmão, se não vês a trave que está no teu olho? Quer dizer, pequeno cisco no olho do teu irmão, tu vai querer tirar quando o teu está com a trave atrapalhando toda a tua visão. Mas a gente tem que ver a continuidade, então a gente para por aqui e conclui que não podemos tomar juízo de nada, né? Mas não é assim. Agora veja o que ele diz: como dirás tu ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, que então há uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, se você está em pecado tanto quanto o outro, como é que tu vai julgar? Então, à medida que você julgar o outro, você também vai ser julgado porque está no mesmo pecado. Agora, você que já está limpo, recebeu a visão, está em Cristo, você pode ajudar o outro que ainda está, tirar, aí você tem que ter julgamento, senão como você vai julgar? Aí vem, não deis aos cães as coisas santas. Como é que eu vou saber quem é cão e quem não é? O mau obreiro, o falso, na Bíblia é chamado de cão, não é o diabo, é o falso obreiro, o falso apóstolo, é o mau obreiro, é chamado de cão. Como é que eu vou saber quem é o cão e quem é o verdadeiro, se eu não tenho capacidade de julgar, ou se eu sou proibido de fazer esse tipo de juízo? Então o problema é esse, que é uma das regras da interpretação bíblica, você sempre olhar o contexto e não isolar um texto. Olhar o contexto. Então Jesus começa dizendo, mas veja bem, para aquele que está também com o seu olho contaminado e quer corrigir o outro que também está. Vai os dois cair no abismo também, né? Na outra palavra. Então primeiro tira a sujeirinha do teu olho para poder ajudar aquele outro que está também assim. E aí essa expressão, não dê aos cães, como eu vou saber, né? Como também depois ele diz, não dai aos porcos as vossas pérolas. Como eu vou saber quem é o cão, quem é o porco, se eu não posso julgar? Para que não aconteça que as pisem com os seus pés e voltando-se vos despedacem, vos ataquem. Então vai querer corrigir se está devidamente preparado e vai sofrer, né? Então é nesse sentido, mas o juízo é necessário. Então, 1 João 1:1, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, como é que eu vou julgar? Como é que eu vou aplicar essa palavra se eu não posso julgar? Se Jesus está dizendo pela boca do apóstolo, né? João, julgue os espíritos. Então, quanto à salvação, até mesmo quanto à salvação, se a gente vê uma pessoa cheia de pecado, a gente vai olhar e dizer, irmão, essa pessoa possivelmente não é convertida, porque a própria palavra diz, né? Que aquele que permanece pecando, é João que escreveu, né? Aquele que permanece pecando não viu a Deus e nem conhece o Senhor como Salvador. Então você olha alguém que está na igreja, mas continua lá no pecado lá fora, continua pecando. Então nós podemos também julgar e dizer, bom, esse camarada possivelmente não é salvo, porque está vivendo no pecado. Como é que a gente vai fazer esse juízo? Julgue os espíritos. O camarada levantou, profetizou, pregou e fez um show, um espetáculo no púlpito, mas que espírito está nele? É um pouco difícil, existe um dom na Bíblia chamado discernimento de espírito. Como faz falta isso hoje. Mas por outro lado, Jesus disse que pelo fruto a gente conhece a árvore. O problema é que a gente sai ouvindo todo tipo de pessoa que está fazendo sucesso por aí e não vê a história da vida da pessoa. O ministério dele, como é que é? Que é isso que a Bíblia diz. Tem muitos que não congregam em igreja nenhuma, são autônomos, perambulando por aí, pregando e levando dinheiro. Então olhe para o fruto da vida da pessoa, gente. Mas está na mídia, está fazendo sucesso, está fazendo sucesso por um espírito estranho, não pelo Espírito de Deus. E tem muitos hoje aí arrebatando multidões, gente, com shows, espetáculos, palavreado bonito, mas Jesus mesmo, conversão, muito pouco, quase nada, só para iludir. Então tem que tomar cuidado. Julgue os espíritos. Esse dom, discernimento de espírito, é necessário e útil. Ora a Deus por isso, que é muito comum. Ainda essa semana, eu cumprimentar uma pessoa, depois cheguei e disse para minha esposa, senti um espírito ruim naquela pessoa. Não sei o que há, mas a gente sente. Quem já teve a experiência de simplesmente ao olhar ou cumprimentar uma pessoa, você sentir uma barreira? Isso se chama discernimento de espírito. Uns 3 ou 4 anos atrás também, apareceu um rapaz por lá pregando, e pregou nas igrejas nossas, e pregou por aí. Um dia eu estava num culto que vi ele pregar, eu disse, esse camarada vai dar problema para o nosso pastor. No outro mês estourou. No outro mês, por quê? Porque tu chega e sente uma separação, tem um espírito estranho aí. Pode até estar pregando e cantando, mas te sente.
Não é todas as pessoas. Então, mas ore a Deus, que é um dom que é preciso na igreja. Como já aconteceu também, de levar pessoas a pregar na igreja e chegar e dizer, pastor, aquela pessoa lá vai te dar problema. E deu mesmo. Então é o discernimento de espírito, certo? Que Deus dá. Mateus 7, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Então Jesus disse isso. Vem com veste como se fosse irmão, na linguagem pastoril típica da Bíblia, né? Capa de ovelha, parecendo ser ovelha, mas é lobo devorador. E aí Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Por quê? Toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz frutos maus. Então se identifica por isso aí. Essa palavra de Deuteronômio 18 é uma profecia quando o próprio Moisés profetizou que Deus ia levantar entre eles um profeta semelhante a ele. E está destacado ali que ele disse que deviam ouvir a esse profeta e quem não ouvisse esse profeta morreria. Então esse profeta é Jesus. Depois Estevão também em Atos 7 citou essa profecia, que é Jesus Cristo. E os judeus rejeitaram Jesus. Então hoje também outra coisa que existe uma certa idolatria por Israel. Israel carece das nossas orações por salvação. E a Bíblia manda orar. Tem o exemplo na Bíblia de Atos 17, que está aí já na página 20, sobre os irmãos de Bereia, que depois que Paulo pregava, eles iam conferir se a pregação era aquilo. Como nós estamos precisando de crentes críticos, nesse bom sentido, que após ouvir a pregação, o profeta, vai para casa, olha para a Bíblia, vê se está tudo certinho, se está tudo de acordo. Se você tem dúvida, chega para o pastor e pergunta. Tem o culto de ensino, vem para o ensino aprender. Por quê? Para nos proteger desse tipo de gente e desse tipo de espírito que está aí. Então, se Jesus advertiu, Paulo advertiu, Pedro advertiu, João advertiu, como é que nós vamos ignorar, irmão, que nós corremos esse risco dos falsos no nosso meio, contaminando e corrompendo? Ah, mas tem gente que vai ser fiel e tem gente que não vai ser, sempre vai ter. Mas o que acontece, irmão? A mesma arca que salvou Noé e sua família, diz lá em Hebreus 11, né, condenou o mundo. O mesmo Cristo, o mesmo Evangelho que salva nós, condena o que não crê e que não aceita. Vamos parar de pregar? Não. Por quê? Porque essas pessoas não vão ter desculpa. A Bíblia diz que são indesculpáveis diante de Deus. Porque não deixamos de pregar e de ensinar, como disse Paulo também lá em Atos, né? Quando falando de Éfeso, diz ele, por 3 anos e meio, não cansei ou não cessei de vos ensinar tudo que foi proveitoso, dia e noite, pelas casas, ensinando, não cansei. Quer dizer, então, Paulo estava se despedindo e não voltou mais lá, né? Dali ele foi para Jerusalém, foi preso, e foi para Roma, onde ele foi preso e decapitado, né? Mártir do Evangelho. Mas ele disse, estou livre do sangue de todos, porque não deixei de ensinar toda a verdade, tudo que era proveitoso. Então tem aquelas pessoas que não vão crer, vão estar na igreja e não vão crer, a Bíblia nos adverte disso, mas nós estaremos tranquilos, porque demos a oportunidade, instruímos, ensinamos, não ouviram e não aprenderam, não quiseram, porque não quiseram. Então eles não são inocentes, certo? Não vão ter desculpa diante de Deus. Agora o pior é Deus dizer, eu te confiei 10 e você não cuidou dos 10. Fazer que nem o camarada que ganhou um talento e enterrou. Isso nós não podemos fazer. Se temos chamado de Deus e valorizamos esse chamado, vamos nos esforçar. Como disse o Senhor lá para o profeta Jeremias, quer ouço, quer deixe de ouvir, mas eu te enviei por profeta, um povo de coração duro, de dura serviço, tá? Mas quer ouço, quer deixe de ouvir, vai e fale. Então temos aqueles que vão crer, não sabemos quem vai crer, quem não vai, mas não devemos desanimar, tá? Então essas afrontas, elas são muitas, esse povo está no nosso meio com essas coisas. Como identificar um falso profeta? Como identificar? Pelos que eles pregam e ensinam, interesse financeiro, exercem domínio sobre as pessoas, criando vínculos de dependência, são lisonjeiros, têm grande zelo pelo próprio ego e fama. Alguns dados aí, gente. Então o erro, ou o acerto, a mentira ou a verdade, como está aí na apostila, não está no título em si. Então não é porque nós da Assembleia de Deus não temos o costume de ter apóstolo, né? Mas tem outro segmento que bota apóstolo, não é o título o problema. O problema é o que ele prega, o que ele ensina. Então, independente do título que tem, pastor, apóstolo, bispo, patriarca, que até isso já inventaram agora, algum tempo atrás, não é o título o problema. O problema é o que ele prega e o que ele faz. É o fruto, né? Esse que é o problema, isso que tem que ser julgado.
aquilo que Jesus disse. Então, se existe o verdadeiro, existe o falso, isso é normal, né? Mateus 15, verso 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então Jesus fez referência à profecia de Isaías capítulo 29, quando Isaías usou essas expressões. E Paulo, 1 Timóteo 4, ele disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, que às vezes eles acreditam nas coisas que eles mesmos dizem, que eles mesmos mentem, né? Salmo 32, 9. Não sejais como cavalos, nem como mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, freio, para que não se chegue a ti, ou se jogue contra ti, né? Então veja bem, Isaías, Jesus falaram disso, Paulo falou, nós não podemos ignorar. Tentar aqui delinear algumas coisas, alguns traços para a gente entender quem são, discernir quem são esse tipo de gente, né? Como lidar com isso. Eu li uma história está escrita aí, de um rapaz, que ele estava na conclusão de semestre de faculdade, coisa lá, mas era o aniversário do suposto pai espiritual dele. E daí a questão foi essa: se você faltar, meu aniversário, a homenagem que vão fazer para mim, tu está me desonrando. Se você desonra o teu pai espiritual, tua cobertura, você vai trazer maldição para a sua vida. Quer dizer, ele tinha que perder o semestre da faculdade para não desonrar o seu pai espiritual, o guru. Então o que a gente colocou aqui? Eles são manipuladores. Então, primeiro, o que eles ensinam? O interesse é financeiro, primordial. Então tem aquela manipulação, vai criando que essa história, gente, eu tenho umas broncas, que sei que nem todos os pastores me aceitam, porque é uma forte distorção nessa palavra de paternidade e de liderança, cobertura, hierarquia. O pessoal mistura, confunde, e hoje está vendo um exagero para ter domínio sobre as pessoas. Então isso é característica desses falsos profetas. Por quê? Porque tu tem uma multidão que te rende muito dinheiro. Não quero assim falar o nome de uma pessoa que aqui de perto é conhecida nossa, e já esteve entre nós. Essa semana eu recebi um pastor, amigo nosso demais, o Isaqueu, lá de Minas, ficou ali em casa, fez o curso de capelania ali em Parubé, fim de semana passado agora. E daí estávamos falando, ele me contou umas coisas que eu não sabia, desse nosso amigo em comum, que ele chegou para umas pessoas ali, e disse: olha, você tem que casar com a fulana. Deus me revelou e me disse que a fulana ali é para ser, e Deus vai abençoar você. Foi para ela, só não falou para ele que já tinha também falado com ela. Mas daí disse assim: mas para Deus te abençoar, tua vida, teu casamento, você vai prosperar, vai ser uma benção a tua vida, teu casamento, você tem que me dar 2.000 de oferta, de sacrifício para mim. Oferta de sacrifício. Eu já vi isso em muitos segmentos aí fora, gente. Uma oferta de sacrifício de 2.000. Você me dá essa oferta, Deus vai abençoar, e a fulana é a tua esposa. Aí o camarada começou a noivar, namorar, casar, mas viu que a coisa não estava fechando. Aí tem que os dois conversaram: escuta, por que nós estamos... porque o pastor me disse que você era o marido para mim. Aí a casa caiu, né? Virou a armação do negócio, não tinha nenhuma química, vamos dizer assim, de namoro entre os dois, que a coisa não estava fechando, ideia, nada, não estava dando certo, casar porque o pastor disse que esse aí pediu uma oferta. Aí ele chegou e disse: olha, pastor, não acredito, esse negócio não dá. Esse mesmo chegou em São Paulo, o pastor Adelai me contou, com um pastor amigo que ajudou ele em tempos difíceis, quando era do nosso ministério, Madureira, ajudou muito ele e tudo lá em tempos difíceis. Agora voltou com as ideias, esses que negam a fé. Chamou o filho e a nora desse pastor, que tinha estado nos Estados Unidos e voltaram, e chamou eles: olha, eu quero tomar um café com vocês, mas só com vocês dois, sem o pai de vocês junto. Eles estranharam, mas foram. Aí esse camarada disse assim: olha, Deus me revelou um negócio, e eu quero dizer uma coisa: sai da igreja do teu pai, leva a juventude que vocês puderem levar, para vocês começar um trabalho novo nessa nossa visão, né? Nessa nossa nova visão aí, tira o que vocês puderem de lá, traga com vocês, para vocês desenvolver o ministério de vocês com outra visão. Aí a mulher, que é nora do pastor, já com o marido,
Disse, escuta, o senhor entendeu bem o que o senhor está dizendo para nós? O senhor está dizendo para nós dividir a igreja do nosso pai do marido dela, né? Pai dele, sogro dela, está pedindo para nós dividir a igreja do nosso pai e sair para abrir outro ministério? Eu não sei que Deus é esse seu. A nossa conversa encerra aqui. Levantaram e saíram. Está entendendo? Esse tipo de gente que vem com essas supostas novas visões e não sei o que, coisa assim, tem que ter muito cuidado, tá? Então a Bíblia fala de pessoas que negaram a fé. Chegou para alguns aí e disse, olha, esquece tudo aquilo que eu já preguei para ti, a nossa visão agora é outra. Então tem disso. Então o que eles pregam? Assim nós, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15, Paulo usou essa expressão, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Precisamos conhecer com profundidade o verdadeiro, para que quando aquilo que é falso bater, a gente identificar. Eu uso ali uma ilustração que eu li, não me lembro onde, faz tempo, mas eu li isso em alguma revista, um livro, há um tempo atrás, já faz tempo, que diz assim, que um funcionário de banco, hoje tem as tecnologias e coisas para identificar uma nota falsa, né? Tem luz ultravioleta e outras coisinhas, máquinas, enfim, mas antigamente não tinha isso, né? Então um funcionário de banco, ele era treinado exaustivamente para identificar a nota verdadeira. Então, sabe que uma nota de dinheiro verdadeiro tem vários itens ali de garantia de segurança, né? Para ser verdadeira. Então o funcionário era treinado exaustivamente a identificar a nota verdadeira, não a falsa. Por quê? Porque a hora que caísse alguma coisa diferente, ele dizia, opa, isso aqui não bate com o verdadeiro. Então o que eu digo assim para nós? Nós ficar estudando tudo quanto é segmento falso, a gente vai ficar doido. O que a gente precisa? Conhecer o verdadeiro, profundamente. Que é o momento que bater qualquer coisa que destoa, assim você, opa, liga as anteninhas, tem coisa errada aí. Entendeu? É isso que precisa, porque hoje está minado. E eles fazem mais sucesso que nós, e aí que às vezes o crente, fiel, verdadeiro, se sente recalcado. Mas eu estou aqui e estou com dificuldade financeira, estou com pouca gente, e o outro está ali, faz um movimento, e vem um povão, e vem não sei o quê. Para aí, o povão é para Cristo ou é para ele? Você está olhando para Cristo ou para você? Então aí é preciso discernimento nessas áreas, né? Então nós precisamos conhecer isso. Os falsos normalmente é alguém que começou bem, mas em algum momento se desviou da verdade, como esse exemplo que eu citei aí, né? Por dar ouvido a espíritos enganadores, que o apóstolo falou, né? E passam a pregar ou a criar falsas doutrinas, né? A pregação deles buscam sempre agradar as pessoas e que não querem ouvir a verdade. Aí digo, eles não são muitas vezes vítimas, são cúmplices, né? Então essas pessoas deixam de ser a vítima, né? Isaías 30, verso 9 e 10. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Que dizem aos videntes, vidente é uma palavra sinônimo de profeta no Antigo Testamento, e vidente significa aquele que tem a visão. Então não é bem essa coisa que alguns pensam, é aquele que tem a visão, aquele que vê algo que os outros não estão vendo, da parte de Deus, e pode então falar. Então diz assim, então ele diz para o vidente ou profeta, né? Não veja, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis. Semelhante ao que Paulo fala a 1 Timóteo também, né? Que eles, como comichão nos ouvidos, buscam pessoas que falem o que eles querem ouvir. Então hoje está cheio desse tipo de gente também, que eles querem, e no momento que eles são confrontados, eles pulam de igreja, vai lá para o outro, porque o outro lá, não, aqui a gente te ama, a gente te compreende, aqui você é amado, vem para cá, lisonja. Então por aí você vai identificando os falsos, tá? Então outros fazem do evangelho uma fonte de ganho, está divertido na palavra, tem muito. Tem lá o caso em Atos capítulo 8, quando um mágico lá chamado Simão ofereceu dinheiro a Pedro, para receber o dom do Espírito, poder orar, botar a mão e Deus batizar com o Espírito Santo. Aí eu usei essa expressão, não venda o seu ministério. Pedro não vendeu, Pedro não se vendeu. Infelizmente tem muita gente hoje aí vendendo, né? Se vendendo por dinheiro. Eu disse, o dinheiro ainda é o que mais corrompe. A gente fala muito, é uma coisa que assusta, quando fala adultério, prostituição, claro que é pecado. Mas nós fechamos os olhos que o que mais está corrompendo lideranças, principalmente grandes, é dinheiro. Claro que daí com isso vem os outros pecados, como o adultério, né? Essas coisas. Mas o primeiro é o dinheiro que corrompe, depois vem os outros vêm de carona, as outras coisas, né? Infelizmente, gente, a gente ri, mas é triste esse quadro. 2 Pedro, os quais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho do Balaão. Balaão vendeu o ministério por dinheiro, né? E aí o seguinte,
que quando ele não conseguiu amaldiçoar, e aqui Apocalipse fala então disse poucas coisas tem contra ti, porque tens lá aqueles que seguem a doutrina do Balaão, que se vendeu por dinheiro. Mas o que aconteceu? Quando ele não conseguiu amaldiçoar, que Deus mudou as palavras, o que ele aconselhou para aquele rei? Se infiltra as mulheres para levar-lhes à prostituição e com isso influenciar eles para a idolatria, porque o momento em que eles negar o Deus deles e se voltar para outro Deus, o Deus dele abandona eles. Então o conselho de Balaão foi esse: se infiltra. Qual é a maneira mais fácil de seduzir os homens? Com as mulheres. Põe as mulheres lá para seduzir os homens e assim vai influenciar para trazer para a idolatria, para os deuses deles. Estratégia do diabo, né? Mas o homem deu esse conselho. Então vê que a Bíblia adverte essas coisas, contra essas coisas. Quero pular para a página 25. Alguns comentários aqui. É o próximo slide ali, eu acho. Para nós encerrar aqui com este... Quero trazer alguns comentários aqui para nós encerrar aqui, que já é 5:10. 7:30, culto de ceia em Parobé. Eu quero estar na ceia ainda. Mas você tem o material para você ler, como disse, estudar com detalhe em casa. Na página 25, algumas heresias do chamado neopentecostalismo, essas divisões que existem, né, também hoje. Tem outros estudos, mostra lá a sequência, de onde veio cada ramo, cada coisa. Então hoje nós somos os pentecostais, e essas igrejas chamada moderna e chamada neopentecostais, Universal, Graça Internacional da Graça, o Mundial do Poder de Deus e Renascer, vai indo vários segmentos aí, e esses menores tem por aí, neo significa novo, né, um movimento novo. E o problema é que tem muitas heresias, semelhante àquela que eu falei. Teologia da prosperidade. Essa é mais antiga, veio dos Estados Unidos, um lá que já é falecido, Kenneth Hagin, uma coisa assim. Foi o principal difundidor dessa doutrina da teologia da prosperidade. Os livros deles fazem sucesso até hoje por aí. Ele já é falecido. A Universal desenvolveu isso aí, e aí tem os afiliados que vão indo, né? Os filhotinhos, e vão levando adiante. Uma distorção muito grande. Tinha uma mulher, não sei se ainda vive, não lembro o nome, que vinha muito no movimento do Evangelho Pleno, que tinha palestras nos hotéis e coisa, e pregou muito essas doutrinas de prosperidade, de maldição hereditária e outras coisas. Então, uma distorção de Deuteronômio 28, que lá em Deuteronômio 28, até o verso 14, vai falar ali: se você ouvir a voz do Senhor e guardar as palavras, então tem uma série de bênçãos. Mas do verso 15 em diante, tem a maldição. Mas se você não ouvir ou desobedecer, não guardar a minha palavra, meus mandamentos, então todos aqueles males, aquelas pragas do Egito, e tudo virá sobre ti. Não está falando de céu, como eu disse, a aliança antiga, quase não fala disso, fala de coisa terrena. Então é debaixo daquela aliança antiga. Então se você obedecer, eu cumprir a palavra de Deus, viria aquelas bênçãos. Aquilo lá, a antiga aliança, não tem muito a ver com hoje. Observe que no Novo Testamento não tem esse tipo de coisa. No Novo Testamento Jesus disse: não ande ansioso com o que você vai comer, o que você vai vestir, olhe para as aves do céu, olhe, né, para os lírios do campo. Então Deus prometeu o quê? Cuidar de nós, suprir nossas necessidades, mas Ele não prometeu fazer nós milionários, né? E aí que gera uma pressão, quer dizer, um está rico, o outro não está, você está pobre, está debaixo de maldição. Onde é que está isso? Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Difícil, tem umas coisas meio difíceis de entender na Bíblia, mas sempre tem, e está aí. Por que tem milhares de pessoas no Brasil passando fome, que a gente carece, está dando cesta básica, levando e ajudando? Tem outras pessoas necessitadas, mas quantos desses são pessoas que creem em Cristo, são fiéis, são salvos? Mas por A ou B, questão de formação, de profissão, de saúde, tem muita gente que não tem condição de prosperar financeiramente, aí vai dizer está debaixo de maldição. E como nós falamos no começo, era uma aliança com a nação, então a nação em si, o rei desviava, a nação ia para o pecado, a miséria batia. A nação voltava para Deus e Deus os abençoava, o campo produzia, a coisa melhorava. Então, a nível de nação. No Evangelho, nós temos um nível individual. Então, aí é diferente o foco também, né? São muitas coisas diferente daquilo que eles pregam. Maldição hereditária. Eu gostaria que alguém abrisse para nós Êxodo 21, verso 5, que não está ali, e Ezequiel 18. Quem pode ler Êxodo? Não, é 20, verso 5. Êxodo 20, verso 5. É bem conhecido. Que o pessoal pega para bater nessa coisa de maldição hereditária. Pode ler bem alto aí. Não te prostrarás
quando eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que pulo a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. A outra tradução é um pouquinho diferente, mas é isso aí, ele visita ou ele condena, ou visita o pecado, a iniquidade, até a terceira e quarta geração. Mas lê o versículo seguinte. Mas que também haja com amor até a 10ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Viu o perigo da gente pegar uma parte e isolar? Ele diz, eu visito o pecado, a iniquidade até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daquele. O que está fazendo? Ele não está dando uma sentença, ele está medindo ou comparando a grandeza da graça e do amor de Deus, que é muito maior do que o juízo. Então, se eu visito o pecado até a terceira e quarta, mas a minha misericórdia e a graça vai até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, parece que a gente pensa, maravilha, tá, isso é lei, gente. Para aí, agora olha, ainda na lei, mas olha o que o profeta Ezequiel profetizou no capítulo 18, falando de graça, falando de evangelho, profetizando sobre isso. Quem abriu Ezequiel 18 aí? A alma, outra versão diz, a alma que pecar, esse morrerá. Pode ler, aquele que pecar, morrerá, tá? Então, veja bem, tinha entre Israel um provérbio para falar sobre pecado. Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos é que apodreceu. Vamos falar o nosso português. Embotou, apodreceu. E disse, nunca mais se dirá no meio de vós. Veja bem, Ezequiel estava ainda, Antigo Testamento, debaixo da lei. Então ele está profetizando que viria um tempo, então ele está falando do Evangelho de Cristo, em que esse ditado não se diria mais em Israel, porque cada um é responsável por si. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não leva a culpa do filho, nem o filho leva a culpa do pai. Aí vem esse pessoal de hoje botando maldição hereditária, quer dizer, você não está prosperando porque pode ser um pecado do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, então temos que fazer uma regressão, um pedido de perdão, uma confissão, em nome do teu avô e no nome do teu pai. Isso é que tinha antigamente oração pelos mortos, para quebrar, deve ver os especialistas em quebra de maldição. Vamos ter uma campanha de quebra de maldição e ver o especialista para orar e quebrar a maldição da pessoa. Sabe quando é que a maldição é quebrada? Quando ele se converte a Jesus. Ele levou toda a nossa maldição. Quem disse a cruz aí? Ele levou toda a nossa maldição na cruz. Ele se fez maldito em nosso lugar. Não é isso que a Bíblia diz. Ele se fez maldito em nosso lugar. Tomou a maldição que era nossa e levou. Então agora a salvação é individual. Por que Jesus disse, de agora em diante, numa casa vai estar dividida? Mãe contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora, por quê? Porque um vai crer, outro não, vai aceitar, outro não, vai seguir, outro não, então vai estar dividido. Aí, não, mas o pai não creu, então a família também não é salva? Não, se o pai permanece no pecado, mas o filho creu, o filho é salvo. E vai sofrer maldição do pecado do pai? Não. Então não existe bênção hereditária e não existe maldição hereditária. Agora existe uma coisa chamada hábitos aprendidos. Então eles vêm e dizem, mas o pai era um alcoólatra e agora o filho também é um alcoólatra. Porque o pai ensinou que nas horas de dificuldade é melhor encher a cara. Aprendeu com o pai a não encarar os problemas, mas encher a cara de álcool, ou de droga, ou de outras coisas. Estava ouvindo um outro pastor dizendo assim, que uma irmã chegou para ele e disse, pastor, eu vou voltar para o mundo, vou para... mas o que está acontecendo? Não, o meu destino é outro, minha avó era prostituta, minha mãe também era, e eu estou debaixo dessa maldição, eu também, porque não conseguia lutar contra as coisas da carne, as tentações da carne, e daí dizer que era maldição. Então está bem claro o que ele profetizou. Então, gente, algumas das heresias, teologia da prosperidade se vai longe para falar o que é verdadeiro e o que não é sobre finanças. Então eu digo assim, se doutrinar a igreja corretamente sobre dízimos e oferta, não precisa inventar e manipular coisas para tirar dinheiro do povo, gente. Ensina corretamente, porque a Bíblia ensina sobre isso, sobre o que é o dízimo, o que é a oferta, não precisa manipulação. E uma das coisas que a Bíblia diz bem claro ali, quando fala de oferta, lá que a gente lê sempre em 2 Coríntios, é que Deus ama aquele que contribui com alegria, né? E não aquele que dá por necessidade, ou por interesses. Mas o que muita gente prega hoje? Traz tanto que Deus vai te dar tanto. Você vai te dar 100 vezes mais, uma distorção séria da palavra. Aí a pessoa faz por interesse, aí Deus não abençoa, porque ele diz, não é quem faz por interesse, mas por amor. Então o segredo é amor. O que Jesus disse? Se você faz a caridade,
faz um banquete, uma festa e convida o teu amigo que amanhã te convida para outro banquete na casa dele, tu já ganhou a tua recompensa. Mas se você faz para aquele que não tem como te retribuir, então Deus do céu te retribuirá. Mas o que é isso? É feito por amor e não por interesse. Então, se eu dou uma oferta na igreja porque eu amo a obra de Deus e quero ver a obra crescer e quero ajudar, porque eu amo a obra, amo as pessoas, amo a alma para Jesus, eu quero ajudar a obra a crescer, e eu venho aqui e dou uma oferta por amor, amém, Deus vai me abençoar. Agora não, eu vou dar uma oferta porque eu quero ganhar tanto. Deus não está nesse negócio, não faz negócio com Deus. Só que às vezes muitos dos nossos ensinam isto errado, muita coisa assim, e não é assim. A essência é amor. Você ama e faz por amor. E lá em 1 Coríntios diz que o amor não é interesseiro, não busca seu próprio interesse, é por amor. Então aí Deus recompensa e Deus é fiel para recompensar. Então a prosperidade, aí vai muito que se falar desse engano que está sendo manipulado para tirar dinheiro do povo, né? Que nem o irmão esse que cobrou. Tinha uma outra igreja que até o pastor me falou agora que estava cobrando para batizar pessoas. Então a maldição também, ungir objetos, uma coisa. No Novo Testamento a gente tem lá Tiago que falou, e Jesus em algum momento falou também sobre óleo para ungir doentes, tá? Ungir doente com óleo. Tem umas 2 ou 3 referências só. No Antigo Testamento a unção com óleo era para consagrar pessoas, né? Como falamos antes, rei, profeta ou sacerdote, mas também objetos a serviço do templo. Então aquele objeto que era ungido e consagrado, então a unção ali era consagração, não poderia mais ser usado para outra coisa, ele foi consagrado para uso exclusivo de Deus. Então a unção tinha essa afinidade. Então muito cuidado hoje ficar ungindo coisas, tá? Ungindo casa, carro, objeto, tá? Essa unção não pode estar consagrando para Deus e não pode usar para outra coisa mais, né? No Antigo Testamento era isso, mas nós estamos na Nova Aliança. Na Nova Aliança fala para nós usar óleo para ungir os doentes, não fala para ungir outras coisas. Mas aí vai virando uma certa idolatria, acredito mais no óleo do que no poder da oração. Eu acho que dar uma explicação disso aqui, como eu estou falando aqui, é importante. Até na oração do doente, veja bem quando o Tiago diz assim, a oração levantará o doente, não diz a unção, o óleo, a oração. O problema é que a gente está achando que o óleo é mágico, se eu botar o óleo vai curar, se eu não botar não cura. Então está criando uma certa idolatria, é isso que tem que dizer, olha, não está no óleo o poder está no nome de Jesus, uma oração em nome de Jesus. O que Tiago diz? A oração do justo pode muito em seu efeito, não o óleo. Então o problema é que a gente vai invertendo, muita coisa a gente inverte, tá? Então se não tiver o ungido de óleo para ungir o doente, não tem problema, ora sem o óleo ali, mas o óleo do Espírito é que manda. O espiritual, não tem problema, mas hoje as pessoas têm uma idolatria por isso também, né? Elementos de judaísmo no culto, eu conheço igrejas que faz até o retiro das cabanas e aquela coisa toda, aquele negócio de chofar dentro da igreja. Chofar é uma buzina que os israelitas usavam na hora de convocar o povo para a guerra, na hora de convocar para alguma assembleia, tinha toques diferentes, então cada toque tinha uma finalidade, né? Então hoje o pessoal usa e faz um monte de coisa, além de trazer uma série de práticas que desde o começo Paulo lutou muito contra os judaizantes que queriam misturar cristianismo com judaísmo. Então nós não temos que seguir rituais judaicos, os rituais da antiga aliança todos tinham simbologias proféticas apontando, então até mesmo quando pregamos, mencionamos alguns fatos lá, a gente aponta para Jesus, como diz, tudo tem que vir para Jesus. A simbologia que tinha, então, por exemplo, o candelabro, você representa Jesus, a luz, e assim por diante. É errado eu ter, não, mas o problema é quando as pessoas fazem, como disse, fazem até o retiro das cabanas, o dia do perdão, até Páscoa para nós, Páscoa hoje é o comércio, né? Páscoa para nós é a ceia. Então vai virando uma coisa assim, o pessoal fica fazer essa mistura. Fala, por exemplo, com o adventista, não tem salvação sem o sábado. Alguns dizem que não, mas fala com o adventista para ver, né? Sábado é o selo de Deus, domingo é o selo do anticristo. Então as coisas assim, né? Então judaizantes dentro da igreja, né? Outra coisa polêmica que temos hoje é os chamados atos proféticos, semelhante à história aí do óleo, da pessoa achar que a virtude, o milagre está no óleo e não na oração. Aí também os chamados atos proféticos, e daí também, claro, também pega uma passagem lá do Antigo Testamento, quando o profeta Eliseu chamou o rei Joás lá e mandou ele lançar umas flechas, e ele atirou 3 flechas e parou, e o profeta repreendeu, agora tua vitória vai ser pequena, se tu tivesse lançado mais flechas.
Mas estava no ato de lançar flecha? Não, estava na questão de fé. O camarada desanimado, sem fé, tirou 3 flechas e parou. O ato é de tirar flecha e ia mudar a história? Não, o ato dele crer, dele fazer. Então não é essa a questão simplesmente de ato. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, não existe atos proféticos. Faz tal ritual que isso vai acontecer. Faz tal ritual que tal coisa vai dar. Nós não temos rituais, gente. Ore em nome de Jesus. Tudo que você orar e pedir em nome de Jesus. Pediu e não recebeu porque não pediu em meu nome. Então toda oração em nome de Jesus Cristo. Não é que eu tenho que fazer um ritual. Então os atos proféticos estão virando rituais em algumas igrejas. Se eu fizer um ato simbólico, profético aqui, a coisa vai acontecer. Mesmo daquele que fez o chifre de ferro e veio lá e assim... Acabe vai despedaçar os inimigos, não sei o quê, né? Então eu faço um ato profético, um ritual e vai dar certo. Gente, isso é coisa antibíblica. É fé na pessoa de Jesus, pregação do evangelho, oração em nome de Jesus, e não tem rituais, imagens, símbolos ou coisas. Porque o profético está virando essa coisa. Porque na cabeça da gente sem Bíblia, acha que profecia é uma coisa mágica. O profeta de Deus profetizou, então vai acontecer. Profetizou prosperidade na minha vida, profetizou mudança na minha história, a coisa vai acontecer. Tem que ter direcionamento de Deus para as coisas, não é um passe de mágica. Tem que entender propósitos de Deus para a pessoa. Mas Deus pode dar uma revelação ao pastor, ao pregador, qualquer que seja, para entregar uma mensagem para alguém, de que dê um direcionamento, é dom de profecia, claro que existe. Eu estou falando desses manipuladores que vêm bajulando, elogiando e tirando dinheiro, né? E criando isso para impressionar. É a história daquele lá, tapete de fogo, portais, não sei da quanto, e você vai passar os portais aqui, que eles fazem lá, né? E qual é mais tinha o tapete de fogo, o tapete ungido, a rosa ungida, o saquinho de sal, e aí vai indo. Rituais, com símbolos muitas vezes pagão, para dizer, mas se tu fizer isso vai funcionar. Os 318 do Abraão, Abraão, né? 318 lá que foi liberto da lora, e não sei o quê, como se isso impressionasse, mudasse alguma coisa espiritual. Então, cuidado com essa história de atos proféticos, né? Dança profética. Salmo 144, tem um verso lá, e também no Salmo 150, que fala sobre louvar a Deus com instrumentos e com danças. Louva a Deus, não era assim muito a prática, mas os judeus tinham isso. Lá Miriam, quando passou lá, reuniu a mulherada e tocou o tamborim lá, e dançaram e fizeram um desfile. Davi fez isso quando trouxe a arca para Jerusalém, fez aquele desfile e dançou lá, e a esposa dele, Mical, se escandalizou com ele. E a Bíblia diz que ela ficou estéril, nunca teve filhos. Então ali no Salmo fala sobre louvar a Deus com danças. O problema é quando nós botamos assim profético, quer dizer, é semelhante ao ato profético. Então eu vou fazer uma dança profética. O que é uma dança profética? Já olhou isso na Bíblia? Tem isso? Eu vou dançar e isso vai ser profético para chover? Mas hoje nós temos o ministério de dança. Ministério é serviço. A Bíblia aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento não fala, mas ali tem o caso de louvava a Deus com instrumentos e com dança. Então, a certo ponto, nós temos uma coreografia na igreja, para a juventude que gosta disso, lá antigamente já se fazia. Até aí eu acho que tudo bem. O problema que está acontecendo em algumas igrejas, e aí então um alerta, é que alguns jovens estão fazendo uma dança sensual demais. Um exibicionismo, até que quando chama-se não diz assim, vamos adorar, vamos louvar, vamos se apresentar. Se apresentar é fazer show. Até banda, até pessoas vão louvar, às vezes não dizem, vamos louvar, diz, a banda vai se apresentar. Parece sem significado, mas muda todo o sentido da coisa. Uma coisa é dizer, fulano tal, a banda vem aqui, vamos louvar a Deus. Não, fulano vem se apresentar, então todo mundo para ouvir, para ver um show. A conotação que vem de fora. Então a mesma coisa, é bom nós envolver a juventude, está aí, faz uma coreografia, mas tem que ter uma decência na vestimenta e nas gesticulações também, porque nós temos umas por aí afora, eu que tenho andado bastante por aí, e o problema é que às vezes o pessoal tem medo de falar com o pastor, aí fala para o vice, fala para um obreiro, fala para outro, e o descontentamento vai contaminando a igreja, mas está sendo vergonhoso, está sendo escandaloso, mas vai circulando, né? Então cuidado.
Acho que vale a gente ter hoje coreografia na igreja, vale, mas tem que ter prudência nessa questão. E o nome profético, o que é profético? O que tem de profético nisso? Aqui 2 referências aqui de Salmo fala de louvor, louvar a Deus com os instrumentos, diz e louvar com danças. Então aí tinha uma certa decência na coisa e não um exagero, tá? Como está acontecendo em alguns casos, né? E o uso forçado, que já mencionei um pouquinho antes desses termos. Bom, pessoal, nosso horário se foi. E aqui é bastante coisa, mas como eu disse antes, já teve gente que chegou para mim mesmo e disse: pastor, sai da Madureira, vocês estão com uma cobertura, porque andaram um tempo atrás falando mal dos nossos líderes, e quem não fala? Vai para a internet e está cheio de todo tipo de ataque contra tudo e qualquer líder, não é só os nossos. Mas alguém influenciado por isso, sai da Madureira, você está com uma cobertura furada aí, não sei o que, tá, isso e aquilo. Mas por quê? Porque esse pessoal que prega isso diz assim, eles usam isso assim, como se fosse um guarda-chuva, até usam esse símbolo, né? Se você está aqui debaixo da minha cobertura, você está protegido, está abençoado. Se você sair daqui, a maldição te pega, hein? Sai da minha... Qual é a nossa proteção? É Jesus, não o nosso líder. Todo o respeito, hierarquia, unidade, hierarquia e disciplina, prezamos por isso, hierarquia na igreja, é bíblico. Mas esse domínio e dependência das pessoas é característica do falso profeta, certo? Que põe um medo nas pessoas até, se você sair, você vai voltar quebrado, arrebentado e não sei o quê, porque você vai sair da minha proteção, desta cobertura espiritual aqui. Então existe uma distorção até dos termos que Paulo usou com Timóteo, que chamou Timóteo de meu filho, porque Paulo chega lá, Timóteo já estava pregando o evangelho, viu nele bom testemunho e convidou ele para a missão. Mas nunca você vê Timóteo chamando Paulo de pai, mas Paulo chama Timóteo de meu filho. Então, o respeito, a consideração é bíblico, mas não é uma doutrina de eu criar uma dependência de paternidade que a pessoa não pode vender, nem comprar, nem mudar, nem fazer negócio nenhum, sem ir lá pedir a bênção para o pai, e às vezes tem que dar uma oferta ainda para o pai, para poder ter a bênção. Eles vão criando uma dependência, isso que é o erro do negócio, certo? Ter esse respeito, essa consideração com o seu líder, com quem ganhou para Jesus, e às vezes a gente por amor, carinho, até chama meu pai, tá? Mas isso não é uma doutrina bíblica que o pessoal impõe hoje com essa manipulação para cima das pessoas, para ter domínio e manter com medo ali as pessoas, debaixo do seu domínio. Então esse é alguns erros. Gente, tinha muita mais coisa, mas o horário se foi. Sim. Irmã, eu iniciei falando do Antigo Testamento e Novo Testamento, falei que lá no Antigo é simbólico, ilustrativo, profético, que aponta para a nova aliança. Se você dá uma olhada, por exemplo, na história de Daniel e os amigos dele, quando eles foram levados de Jerusalém para Babilônia, eles mudaram o nome. O imperador, o Nabucodonosor, mudou o nome deles. Tirou o nome judaico, que era alusivo aos deuses, ao Deus judeu, ao Deus judaico, né, o Deus de Israel, e mudou para nomes alusivos aos deuses pagãos. E mudou a alimentação. O que é isso? Mudar a cultura, a identidade. Fazer eles esquecer da cultura, do Deus, e de tudo lá, recebendo um outro nome, outra identidade. Nome tem a ver com isso, né? Então o diabo faz isso. Quando é que nós perdemos nossa identidade de filho de Deus? Quando o pecado entrou e dominou. Semelhante à escravidão que foi levado para a Babilônia. Então perdemos isso. Numa das pregações que recente eu fiz, eu falei sobre a questão do Neemias, quando ele voltou a reconstruir os muros de Jerusalém, não era apenas muro, ele estava reconstruindo exatamente isso, a identidade de povo de Deus, e a dignidade deles, tinha a ver com a reconstrução da cidade, dignidade e identidade, aquilo que Nabucodonosor tirou, quando mudou até o nome deles, quando foram para lá. Então, olhando ao Novo Testamento, nós perdemos essa identidade de filho, identidade celestial, filho de Deus, lá com o pecado. Quando é que somos restaurados? João capítulo 1, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo diz que o Senhor nos deu os dons e ministérios, querendo o aperfeiçoamento de todos, até que cheguemos à medida de varão perfeito, à estatura de Cristo, identidade. Então o que é isso? É nós recuperar em Cristo
nossa salvação, nosso ser a imagem e semelhança de Deus. Isso é identidade. Não. Mas dentro desse foco, eu falei contra, com algumas coisas que eu estava ouvindo, ela enchendo o ego das mulheres, vamos dizer bem assim, você é diferente, você colocando uma certa superioridade com relação ao homem. Porque onde você chega, você brilha, você chega e você muda. Até usou a palavra de Jesus, você faz a luz do mundo, mas foi usando num sentido distorcido. Quer dizer, onde você chega, você é a fulana, você muda o quadro, você muda a história, você brilha, você foi feita para brilhar, né? E não importa se é gordinha, se é baixinha, não sei o quê, se arruma e se não sei o quê, porque, quer dizer, pura vaidade e ego humano. Então é diferente de você chegar e se impor num ambiente. Você vê que uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela não precisa chegar causando, de salto alto, e se, no modo de dizer, né, figurativo aí, se esnobando, querendo impressionar de chegada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, simplesmente com a presença dela, as pessoas começam a notar, começam a sentir o bem-estar, a paz, a conversa agradável, com graça, que toca o coração e não só a cabeça. Quer dizer, é diferente de você querer chegar exteriormente, com tudo, como diz, se enfeitar, se emperiquitar para chegar e causar, porque você, a sua identidade, você é mais, você é mulher, você é superior. Foi isso que eu ouvi da tal pessoa aí, tá, que está fazendo sucesso, né? Nesse sentido. E não existe essa questão, principalmente entre homem e mulher, superioridade. Deus fez o homem e fez a mulher, como eu digo assim, o ser humano se completa na união do casamento. O ser humano se completa, o homem sozinho é incompleto, a mulher sozinha também. Aí vem a feminista e diz, o mundo seria melhor se fosse só as mulheres. Como ia ter um mundo só de mulher? Quando estupir o esgoto ali da rua, manda a mulher lá entrar no esgoto lá desentupir, vê se ela vai quebrar as unhinhas, né? Gente, amém? Podemos encerrar? Então, amém. Deus abençoe vocês. Então, vocês têm a revistinha aí, tá? Para ler e me estudar melhor em casa. Pastor Paulo, tudo certo? Se alguma coisa saiu dos trilhos, me fala antes de eu ir para casa. Irmãos, antes de nós sair, mais um minutinho só eu peço para vocês. Primeiro eu quero agradecer aqui, em nome do pastor Paulo, da nossa igreja Madureira aqui, o pastor Alberi, foi mais uma vez uma bênção de Deus. Quero dizer uma coisa, não é idolatria, não me entendem mal, mas o apóstolo Paulo disse aí, de meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu, se tivesse um seminário de uns 3 dias, manhã, tarde e noite, fosse o senhor e o pastor Paulo, um inscrito vocês podem ter certeza que tinha. Eu ia ficar lá ouvindo vocês manhã e tarde, noite, madrugada, se fosse o caso. Eu quero ser imitador de vocês, né? Esses mestres da fé, esses varões valorosos que Deus nos permitem, né? E a gente tem que imitar esses homens, seguindo o conselho de Paulo, porque eles imitam a Cristo. E a gente que está gatinhando ainda, começando na fé, aprendendo alguma coisinha, temos o privilégio de Deus proporcionar. O Senhor está aqui conosco, espero que o Senhor venha mais vezes, foi uma bênção, né? Se Deus quiser, a gente vai ter mais oportunidade de estar aí com o Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado a todos pela participação. Quero chamar aqui o pastor Paulo para fazer um encerramento, uma oração, para ninguém ir embora sem essa oração, e ele também fazer as suas considerações finais. Creio que todo mundo aqui, eu pelo menos saí daqui, assisti alguns meses atrás aqui a ministração do pastor Alberi, assisti de novo e assistiria de novo amanhã se tivesse. Amém? Amém, queridos. Vamos sair daqui muito felizes, né? Pastor Alberi, eu aprendi muito com ele, foi meu mestre também. E uma coisa que me alegra, assim, diante de tudo que ele falou aqui, eu creio que nós estamos 99% dentro disso aqui, né? Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Quando o Rildo Melo esteve aqui também, conversei com o pastor Marcos, graças a Deus. A nossa igreja é uma benção, né? Nossa igreja é uma benção. Aqui não se obriga a dar dízimo, aqui se fala muito pouco em dinheiro, né? E Deus tem suprido tudo cada dia tem suprido. Eu sei que hoje a igreja evangélica, ela é escandalizada em muitos lugares com esse negócio de dinheiro e oferta, e faz isso, e fica meia hora, 1 hora tirando oferta e amedrontando o povo. Graças a Deus nós aqui não tem isso. A nossa visão é dízimo e oferta, é gratidão, é amor, tá? Como que eu vou dizer que eu amo a minha igreja, eu amo a obra de Deus
e eu não contribuo, será que isso é amor? Não. Sempre dizemos que a oferta e o dízimo é a materialização do amor, né? A gente demonstra na prática que ama. Então eu estou muito feliz, eu saí daqui hoje assim, muito feliz, muito mesmo, né? E se alguma coisa nós estamos fora do que o pastor Alberi ensinou, você pode vir falar comigo, eu tenho interesse de acertar, né? Vamos acertar. A gente quer dar certo. Nós não podemos brincar de igreja, não podemos iludir o povo. Não, não é. Assim, sim e não. Isso é a palavra de Deus, né? E eu costumo dizer que a gente não precisa estar inventando muita coisa, não. Ainda é a palavra de Deus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que transforma as vidas, ainda é a pregação da palavra. Então vamos continuar que nem nós estamos, que eu creio que nós estamos agradando ao Senhor. Amém? Obrigado, pastor Alberi. O Senhor está no nosso coração e acredito que poderá o ano que vem voltar, né, nos trazendo esses ensinamentos tão preciosos para nós. Lamentamos mais uma vez aqueles que não vieram, né? Aqueles que não fizeram o esforço para vir. Tudo é por esforço, mas quem veio, você está no lucro, né? Que Deus abençoe. Levante a mão direita assim. Querido Pai, obrigado por momentos tão maravilhosos que passamos na Tua presença, aprendendo de Ti, Senhor. Obrigado pelos esses ensinamentos que veio do céu para nossas vidas. Ajuda-nos a memorizar, a guardar no nosso coração e não esquecer, Senhor, e praticar a Tua palavra. Assim nós te agradecemos pela vida do pastor Alberi, que ele tem um retorno para o seu lar abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. E fica conosco. Assim nós te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Muito obrigado mais uma vez.